O Vila potencializa sua vocação para você ser feliz, cuidando de cada detalhe para criar uma atmosfera única e entregar com excelência tudo o que você precisa para construir o seu caminho no mundo. We are an international school. We are Villa Global Education. As matrículas para 2023 já estão abertas. Visite, matricule, viva! Bem-vindos ao Pod Vila. Pod Vila inaugura agora, né, nesse momento, a nossa atuação de uma proximidade maior com toda a nossa comunidade. Bom, nós vamos inaugurar nada mais, nada menos do que o nosso primeiro encontro temático, tá? Para discutirmos um assunto, que é um assunto que está na pauta de todo mundo. Um dispositivo entre nós. Uns dispositivos entre nós. Então, como vamos caminhar com tantos dispositivos, essa sociedade contemporânea, com essa profusão de informação, de produção de conhecimento, essa nova forma de aprender também? Para discutir sobre tudo isso, nós convidamos duas pessoas de extremo peso qualitativo para nos ajudar a compreender esse dispositivo entre nós. É bom ou é ruim ter tantos dispositivos entre nós? Então, nós vamos conversar aqui com o Dr. Tiago Junqueira. Tiago é médico formado pela Escola Baiana de Medicina, neurologista pela USP, onde realizou o doutorado na área de cognição e neuroimagem, avaliando a memória em pacientes com esclerose múltipla. Possui pós-graduação em neurologia e especialização em dependências tecnológicas, a área que atua e desenvolve pesquisa. Também, né, nós estaremos aqui juntos com Ana Marquezine. Ana Marquezine é psicóloga clínica, mestre em psicologia clínica pela PUC São Paulo, atua com a terapia cognitivo-comportamental, terapia comportamental dialética e terapia de aceitação e compromisso. 18 anos de prática de clínica, cuidando de adolescentes e crianças e adultos. Bom, bem-vindos para esse nosso bate-papo e que seja muito prazeroso para todos nós. Fala aí, Tiago e Ana, como estão vocês? Obrigado, né? Obrigado, Ana, por favor. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Prazer estar aqui. Obrigado, Selma, né? A toda a comunidade do Vila, né? De pais, né? De professores, enfim, sejam muito bem-vindos. É um prazer mesmo, né? Poder estar aqui compartilhando com vocês esse espaço, né? Desse encontro sobre esse tema tão importante, né? Tão atual, que permeia todas as nossas vidas, né? Sim, nesse espaço maravilhoso que vocês estão dispondo para nós aqui no dia de hoje. E a questão do medo, né? Qual é o medo contemporâneo? Porque o medo sempre, na história da humanidade, constituiu a humanidade, né? Porque a Sim. busca pela segurança, a busca pelo conforto, a busca pela possibilidade de permanecer no mundo, né? E se livrar dos perigos, sempre foi uma questão humana, né? E essa busca está sempre acompanhada pelo medo. Então, esse medo contemporâneo que nos faz, né, se mover enquanto espécie e buscar nosso modo de estar no mundo, que eu quero trazer agora, aproveitando esse gancho, né, que é esse medo de não estar. Porque hoje a possibilidade de estar em qualquer lugar, a qualquer tempo, né, é muito grande. Então, hoje a gente vive essa possibilidade. Então, vivendo essa possibilidade e ser alguém que quer viver muito essa possibilidade para estar, para se pertencer a esse coletivo, dispara também um processo, porque como somos seres de aprendizagem, então nos constituímos enquanto isso, e também o nosso corpo atende a esse aprendizado. Então, hoje nós já sabemos que a nossa composição, principalmente cerebral, a plasticidade dela tem a ver também com esse nosso processo de aprender.
sobre o mundo e sobre nós. Isso nos muda até como organismo. Bom, então é isso que eu Incrível. quero saber. Esse medo de estar e essa necessidade de estar todo tempo e em todo lugar, e essa tecnologia que propicia isso, transforma a nossa fisiologia e, portanto, transforma a nossa estrutura mental. Tiago e Ana. Nossa, questões importantíssimas, né, Ana? Trazidas, viu, Selma? Posso começar essa? Pode, fique à Olha, vontade. pode, fica aberto, tá? Aqui para a gente ir colocando, mas são questões importantíssimas, né? Veja, e parece que há um movimento de migração, né? Do físico para o digital. Então, quando as comunidades saem dos espaços físicos e aí, como aspecto cultural, né, se migra para o ambiente digital, e muitos pacientes me falam assim, doutor Tiago, você não está no Instagram, não está postando, etc. Poxa, posta mais e tal, e tal. Eu gosto de fazer. Eu tenho até uma página sobre esclerose múltipla específica, né, que eu divido com um colega de Minas Gerais, enfim. E às vezes a gente não tem tempo, porque está atendendo, né? E fica aquela necessidade até de colocar mais. É legal, é muito bacana, tá? Né? E fazer, proporcionar conteúdo de qualidade, etc. E compartilhar no digital. Eu acho que com maturidade a gente consegue utilizar, né? Se a gente tendo consciência da quantidade de tempo que a gente está usando, etc., a gente consegue fazer um bom uso. A questão é que quando todo mundo migra, né, e todos usam muito, e os dados mostram a pesquisa do CETIC, né, a TIC-Kids Online BR Brasil 2021, que foi publicado ano passado, mostrou um aumento, né, ainda maior do tempo de uso que já estava elevado em relação a 2019. Né? Então, as crianças estão passando mais tempo, os adultos estão passando mais tempo online. Então, está se migrando do físico para o online. Né? A gente costuma dizer que aqui no ambiente físico é o mundo real, né? Online digital, mas ambos são reais. Né? Então, ambos são reais, o digital havendo uma migração. Então, hoje um adolescente abre o celular 150 vezes num dia e dá uma olhadinha, desbloqueio a cada 6 minutos. E o adulto possivelmente não vá diferente disso. Tá? O uso está excessivo. Nós todos estamos, todos assim, lógico, tem pessoas que não estão, mas em geral nós estamos utilizando muito. E aí eu deixo até uma provocação aqui para cada um que está nos assistindo, estiver utilizando, se o sistema for Android, ative o seu tempo de uso no Android. Aí tem aplicativos, né, específicos, aí, dependendo da plataforma, do modelo celular, se Samsung, Motorola, enfim, LG, cada um tem um sistema. Né? O sistema Bem-Estar está disponível, acho que na maioria deles, é só clicar ali e ativar o Bem-Estar no Android. Se for dispositivo da Apple, se for iPhone, tem que ativar o tempo de uso. Aí vale a pena deixar ativado, porque a gente vai se monitorando, se auto-monitorando, né? Colocando ali limites, etc. Eu tenho visto 11 horas de uso de tela por dia, 12, 13 horas. Ontem, semana passada, atendi uma moça com cefaleia, etc., com dificuldade de sono, 13 horas de uso num domingo de celular. Então, para filme, série, etc. e tal, tal. Então, é excessivo, não tem como não ter, né? Você fala, imagina se eu não fizesse entrevista dos hábitos digitais dela. Eu apenas prescrevia a medicação e pronto, ia chamar o próximo. Não tem como, né? Então você precisa fazer uma investigação ampla. E aí, Selma, me permita só, Ana, Selma toca num ponto que é a mudança estrutural cerebral. E aí eu faço aqui uma questão que eu trabalho com isso, eu acho que é com paixão realmente, assim, como propósito. Por quê? A esclerose múltipla é uma doença desmelinizante, inflamatória, neurodegenerativa, de cunho autoimune do sistema nervoso central. E eu fiz o meu doutorado com esclerose múltipla, enfim, porque tem muita relação com o estresse, né? E piora do surdo, da doença, etc. E tal. E eis que hoje, né, desde 2019, eu encontro um trabalho mostrando, né, a correlação entre déficits de mielinização em crianças que fazem uso excessivo de telas, publicado numa revista de impacto que é o JAMA Pediatrics. Né? Porque a gente vê muito assim, né? A gente tem muita publicação, e a depender da publicação pode ter viés. Né? A gente tem o viés de publicação. Você vê quem está financiando a pesquisa, o número de pessoas, tinha poder para chegar nos resultados ou não tinha poder estatístico. Então, a leitura de um paper, para se ele vai ser descartado, vai ser colocado na sua bancada ali para você ler, ou no seu tablet. E aí, quando a gente fala em tecnologia
de comunicação, etc. A gente fala de telinha, celular, tablet, notebook, né? Ou as telas maiores mesmo de mesa, né? Então, se esse artigo vai ser utilizado, vai ser lido ou não vai ser lido, a pessoa, o profissional, tem que, antes, ele tem que dar uma boa lida naquele para saber se ele vai confiar naquilo que ele está lendo. Então, esse paper, esse artigo, ele foi publicado em 2019 e muito bem feito, com muitos indivíduos, utilizando técnicas de ressonância que eu trabalhei no meu doutorado, imagine. E o que tinha ali? Crianças que usavam as telas, tinham em média 4 anos e meio, e usavam as telas acima da recomendação da Academia Americana de Pediatria. Abaixo de 2 anos, nada. Entre 2 e 5 anos, no máximo 1 hora. Se possível, não usar, melhor. A partir de 5, ou seja, de 6 a 10 anos, de 2 horas ali, 1 a 2 horas no máximo. A gente pega ali os pré-adolescentes ali com 11, 12 anos, já vai para 2 a 3 horas. E, pasme, a galerinha adolescente, são 3 horas de tela. Só que esse número já está extrapolado. Eu faço aqui até, provoco aqui a audiência também, nós temos algumas pessoas aqui no auditório, que ative o seu tempo de uso. Quem hoje tem menos de 3 horas de tela aí, por favor, levante a mão. Isso está feita aqui a provocação, até para a nossa audiência, quem está em casa acompanhando, né? Ative o seu tempo de uso. Quem hoje tem 3 horas de tela, né? E aí a recomendação é que esse tempo, enfim, você pode até fazer o desconto do tempo de trabalho, de uso com trabalho, realmente, que é uma atividade fim, né? E se for aqui, nós somos no ambiente acadêmico, aqui na escola, que seja o tempo dedicado às atividades pedagógicas, ele não é contado, contabilizado. Esse tempo é o tempo extra, além das atividades pedagógicas. Essa colocação deve ser feita dessa forma, né? Mas esse trabalho mostra isso. Imagina, então, crianças muito pequenas, com 4 anos e meio em média, que fizeram uso acima do recomendado, tinham sua estrutura cerebral modificada. E sabe que estruturas eles avaliaram? As estruturas cerebrais relacionadas à linguagem, que nós sabemos que tem a questão do atraso de linguagem em crianças pequenas expostas a telas. E avaliaram fascículo arqueado, fascículo ciforme, fascículo longitudinal inferior, conectam áreas cerebrais que estão ali falando, que são parte da linguagem, né? A área de Broca, a área de Wernicke. E explicar a base, em boa parte, em função disso, né? Então, ou seja, dar tela para crianças com menos de 5 anos, gente, é um perigo. Se der o celular, então, pior ainda. É o caminho para um desastre futuro. Já imagino aí, os pais e mães de plantão, o que está pensando sobre isso, né? Como é difícil tirar ou negar a tela para uma criança, para um adolescente e até para nós adultos, né? Hoje nós não conseguimos mais sair sem o celular e se nós não tivermos com o celular na mão a todo momento do nosso dia, parece que falta um órgão do nosso corpo. É verdade. Então, me diz aí, Ana, comportamento, porque olha bem que nós estamos falando de estrutura cerebral, o doutor Tiago está nos esforçando bastante para a gente acompanhar ele. Mas, em se tratando de comportamento, em que é que isso interfere, né, no comportamento infantil, comportamento adolescente e dos adultos? Somos referência, né? Sempre falo isso, né? A gente precisa olhar para todo o contexto em que essa criança, em que esse adolescente, esse adulto também está inserido. É um trabalho de psicoeducação, né? É um trabalho de automonitoramento, de você estar ali em um estado de vigilância mesmo, né? Se observar esse filho, enfim, né? Traçar uma rotina, né? Fora, né? Distante, um pouco mais distante dessas telas, né? E o que eu tenho visto muito é que esses adolescentes, muitas vezes, eles chegam para o processo psicoterápico com uma demanda, né? Como insônia, ansiedade, né? Inquietação, agressividade. E quando você faz um processo de avaliação psicológica, você vê que, às vezes, esse paciente ele não tem um diagnóstico, né? Fechado, mas ele vive dentro de um contexto, ele está inserido em um contexto que é disfuncional e que leva ele a uma disfuncionalidade, né? Então, a gente tem que pensar de que forma
né, a gente pode estar inserido, né, dentro desse contexto que é social, né, a tecnologia segue e vai seguir, né, no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, mas de que forma a gente pode se psicoeducar, né? Você enquanto pai, enquanto mãe, enquanto adulto, né? Enquanto professor, né? Na sala de aula também, e fazer esse trabalho também com essa criança e com esse adolescente, né? Então, é um caminho que é árduo, porque a gente precisa, né? Resgatar muito do que foi perdido e, claro, pensar que quanto mais tempo essa criança está exposta, né, à tela, esse adolescente está exposto à tela, menos tempo ele tem, né, de contato com outras pessoas, né, de criar vínculos, né, vínculos afetivos, vínculos relacionais, né, então ele perde muito, né, nessas relações interpessoais. Então é por isso que às vezes a gente encontra pessoas, né, até adultos, que têm dificuldade de estabelecer relações interpessoais seguras, porque não aprendeu. É porque não desenvolveu essa habilidade, né? Porque está ali interagindo 24 horas no dia com uma tela. E a gente precisa interagir com outras pessoas. O processo de desenvolvimento, o processo de aprendizagem da gente, ele é através de relações, né? Relações interpessoais, né? A gente precisa dessa interação. E você trouxe uma coisa muito importante, né? Que é, quanto mais cedo a gente expõe essa criança às telas, mais enfim, essa semana rodou um vídeo na internet, eu não sei se vocês viram, de uma bebezinha, deve ter uns 10, 11 meses mais ou menos, e a mãe fez um vídeo dela no tapetinho de atividades, né, dentro de casa, com a televisão desligada, e a menina correndo o tapetinho inteiro, engatinhando os brinquedos, o cachorro passava, ela olhava, ela interagia com o cachorro em casa, a mãe chamava ela pelo nome, ela olhava o comando dessa mãe. E aí, e o vídeo da mãe foi exatamente esse. Agora eu vou ligar a televisão para vocês verem o que que acontece. E aí ela liga essa televisão. E aí chama essa menina 3 vezes, essa menina paralisada, olhando para a televisão, né? hipnotizada. O cachorro passa, ela segue hipnotizada. Os brinquedos parecem que não existem mais na frente dela, né? Então, assim, isso é só para a gente ter um aperitivo, né? Um pouquinho do que acontece. Então, essa criança, ela fica ali, solta, né? E aí, quando a gente vai olhar para o processo de desenvolvimento dela, está comprometido. Quando você traz isso, abre logo uma janela de discussão, mas o que será mesmo que tem por trás dessas telas que faz com que a gente, se prenda a ela, né? É como um magnetismo que nos prende às telas. Mas o que tem por trás das telas, quando você trouxe a TV e começa com esta tela, né? A história toda começa com essa tela e o quanto que a TV prende a atenção e segura a atenção, que já foi um inimigo mortal da educação e da sala de aula, Sim. não é? Hoje já não é, porque tem outros inimigos, Aham. mas tem a ver com o conteúdo que tem nas telas, e aí eu vou, né, linkar de novo para a neurociência, é a sensação desses conteúdos, o que traz esses conteúdos e que desenvolve que sensação, que mexe com o nosso sistema, Aham. de recompensas e que faz com que nós nos prendamos às telas, e isso da televisão até o celular, né, que tipo de conteúdo é praticado para que a gente assegure que essa atenção fique ali presa. E também vou complementar aqui, porque essas telas saem de um indivíduo passivo, né, porque a TV é isso, e ela vem numa crescente para dar lugar a esse indivíduo ativo. E esse indivíduo ativo insaciável e que busca, e que busca, e que nunca é completado, né, ainda nunca se completa, e como que esses mediadores, porque você falou, daqui a pouco a gente volta, Ana, para falar sobre essa educação, né, esse estágio de aprendizagem que você coloca de psicoeducação. Eu no lugar, né, sentada aqui no lugar
de mãe, de vó, ai, eu tenho que aprender também É, a educar psicologicamente o que é a psicoeducação. Daqui a pouco a gente volta a isso, mas o que tem por trás dessas telas que deixa, né, que a gente fique tão preso a elas assim? Porque a tecnologia sempre serviu para potencializar, né, para nos potencializar. O que está acontecendo? É mesmo, são mesmo os dispositivos ou o que tem dentro deles? A mensagem que eles trazem. Bora discutir um pouquinho aí para ver Selma se a com gente descobre. perguntas inquietantes, né? Acho que a fala de Ana foi muito bacana trazer esse caso ilustrativo, né, Ana? Porque veja como prende a atenção, né? E aí você começa a privar a criança de uma série de estímulos sensoriais, né? Então, essa privação de estímulos sensoriais, ela é muito prejudicial para a criança, né? Também a gente não está, eu lido muito com tecnologia, sempre desde 96, aprendi a programar, desenvolver, programava naquela época em bloco de texto para desenvolver, li linguagem de programação, pra vocês terem ideia, a gente já, até software, pequenos códigos, etc, programava na mão, né? Hoje em dia tem tudo automatizado, muito mais fácil, né? Depois deixei, né? Eu falei, não, não é isso que eu quero, vou fazer outra área. Mas enfim, então eu não estou demonizando, eu procuro fazer um uso consciente, o melhor possível, né? Das tecnologias, para tentar controlar e, enfim, né? Não ter nenhum problema associado a elas, embora hoje eu confesso que é difícil, né? Mas eu tento fazer o máximo possível. E os que estão próximos de mim, então é foco de discussão lá em casa, eu sou pai também, sou pai aqui do Vila, né? Então é um desafio, né? Grande para todos nós, eu sei, né? Para cada um. Então nós temos essa questão, Ana pode abordar isso, né? Essa questão da psicoeducação. Mas lá, então o que acontece também, eu vejo assim, eu até não expliquei direitinho, mas a mielina é uma estrutura que envolve o neurônio. Então, no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico, né? Envolve, ela é uma capinha de gordura que envolve o neurônio. Então, veja, o que que acontece ali? Por que que essa mielina não está formando, né? E não só é só isso, tá? Você fala em substância branca, que você fala de mielina, quando você olha a peça, né, o cérebro em si, você tem substância branca e substância cinzenta. As cinzentas são os corpos neuronais, então o corpo do neurônio ele compõe a substância cinzenta, né? E a substância branca são as fibras que estão conectando os neurônios. Então, se você não tem mielinização adequada, você não vai ter linguagem adequada, mas também não é só fala, não é só fala. Pode ter outras disfunções executivas, né? Capacidade de processamento, velocidade de processamento de informação, raciocínio lógico, diversas funções, Atenção, concentração, atenção, né? concentração, enfim. Diversas outras funções podem ser afetadas, né? Dependendo da intensidade, da quantidade do uso. Ou seja, o conteúdo hoje, ele traz isso, né? Para prender justamente a atenção, que é a maior moeda hoje da sociedade moderna, é a questão da atenção. Nós temos que prender a atenção da audiência, a atenção do nosso auditório, de todos aqui, não é verdade? Que estão aqui em detrimento de não estar em outro local. Sempre eu acho que assim, fica esse paralelo, eu gosto sempre de conversar nisso nesse sentido, ou seja, se a gente está fazendo algo, está deixando de fazer outra coisa, né? Então é sempre assim. Se você está consumindo isso nessa refeição, a gente fala de nutrição, de cadeia, né, de pirâmide alimentar, você fala de nutrição digital. Aí depois a gente fala também, consulta também de detox digital, estratégia de detox, etc e tal. Depois daquela avaliação ampla, em paralelo com o psicólogo, enfim, né? Mas assim, voltando para cá para o tema. Se a gente está fazendo algo, a gente deixa de fazer, né? Ou seja, e como nós somos uma espécie, digamos, acho que mais evoluída do planeta, pelo menos assim, e a escrita, a linguagem, por exemplo, a escrita é recente, né? Tem 4.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, né? Sim, sim. A escrita não tem uma estrutura cerebral específica para a escrita. A gente usa o que nós já temos ali para a linguagem, né? E conecta Broca com Verne, que são duas áreas, né? Uma da compreensão da linguagem, outra da expressão da linguagem, da fala. Enfim, outras funções cerebrais. Mas as telas, de uma forma geral, elas trazem a necessidade de prender a atenção. Então, tudo está desenhado, tudo foi desenvolvido por seres humanos, né, com auxílio de psicólogos, para prender a atenção. Porque nesse mundo digital, se você não prender a atenção, você está fora. Então, a gente tem que prender a atenção. Então, acho que a questão, número um, cuidado com o que você está assistindo. Porque se o estímulo for muito intenso, ele vai liberar mais cortisol, né? Um dos hormônios que são, né, substâncias dos neuroquímicos que são secretados
O cortisol que está relacionado ao estresse, a nossa questão de reação de luta e fuga ou de congelamento. Então, níveis elevados de cortisol vão estar associados a sintomas, né, do estresse, né, como a fadiga mental, no longo prazo, a desgaste do hipocampo, perda de memória, enfim, uma série de detrimentos assim no longo prazo. No curto prazo ele é necessário, mas se essa resposta se mantém no longo prazo, isso é detrimental para o cérebro, né? O segundo é a dopamina, que você mencionou muito bem. Uma dose curtinha de dopamina não tem problema nenhum, né? Faz muito bem, nos motiva. A dopamina no passado estava associada à caça, a ir buscar, trazer a caça, então isso dava a sensação de motivação, fala, puxa, que bacana, consegui a caça, etc. Não temos mais isso hoje na sociedade moderna, né? Se eu estiver falando rápido, me avise, tá? Tá. A audiência também, tá, gente? A gente pode ir mandando pergunta e questionando, etc. Vai ter bloco para pergunta, né, Selma? Logo mais. Vai, daqui a pouco. Então, por favor, sinalizem. Hoje não tem mais caça, ninguém precisa sair para caçar, né? Então, hoje eu posto algo, eu vou querer like. Então, eu quero um like na rede social para produzir dopamina. Eu quero passar de fase no jogo. Porque na hora que eu ganho um bônus, plum, desbloqueou a fase nova, pá, dopamina. O problema todo é a questão do estímulo. Se esse estímulo é no digital, a dopamina não vem com ocitocina. Então, não vem junto de um outro neuroquímico, digamos assim, e ele é importantíssimo, né? A ocitocina está associada quando você abraça alguém, você produz ocitocina. E que tem uma função importantíssima, né? Importantíssimo. Então, Faz veja, toda a diferença. olha que bacana, né? olha só que o raciocínio, então, para a gente desenvolver aqui, que é muito importante. Você produz dopamina na ausência de ocitocina. Então, você está produzindo, um comportamento diferente, né? O cérebro não está desenhado para aquilo ali. Isso acaba gerando o quê? Um vazio, a sensação de solidão, às vezes, né? Por isso que os jogos em conjunto, em comunidade, em grupo, são tão viciantes. Esses RPGs, você tem jogos de primeira pessoa, às vezes de tiro em primeira pessoa, etc. Tem trabalhos que mostram aí até impacto na estrutura cerebral em regiões envolvendo a ínsula, que está relacionada à empatia. Isso é um prejuízo, é um problema, porque nós podemos ter pessoas menos empáticas, né? Isso é muito sério, né? O uso excessivo desses games. Ele pensa assim, um estudo que me lembrei aqui agora, ele avaliou pessoas, adolescentes, que estavam jogando 3 horas por dia, pelo menos 3 horas por dia. Deixar um adolescente jogando pelo menos 3 horas por dia por muito tempo é um despropósito, né? É um despropósito. Então é um experimento, né? E, na verdade, existe. Hoje acontece, né? Um dos 4 tipos da dependência tecnológica é a dependência de jogo, né? Então, online. Então, a gente falou de cortisol, falamos de dopamina, e aí vem os 3 mocinhos que estão faltando no ambiente digital, né? Que é a ocitocina, a gente já comentou brevemente, que a gente consegue abraçando alguém, né? Essa sensação de abraço, enfim, do amor, etc. A endorfina, é difícil conseguir endorfina no mundo digital, né? Que traz essa sensação de bem-estar, de calma, de paz, né? A gente pode até conseguir em algumas situações, né? Com aplicativos talvez de meditação, etc. Mas para o adolescente, no ambiente, nas redes sociais, etc., é muito difícil, né, de conseguir endorfina. E, por fim, a serotonina. Serotonina nós conseguimos, nós fomos desenhados para isso, a evolução nos trouxe assim, para produzir serotonina, que é o nosso neuroquímico associado a bem-estar, calma, alegria, felicidade, né? Exposto ao sol, caminhando ao ar livre, tomando um banho de mar, dando risada. Se relacionando Se com o relacionando, outro, né? né? Então, acho que é isso, esse desbalanço aí que eu deixaria para a Ana aí agora, E é exatamente essa aí, provocação, né? e é exatamente aí que vem o processo de adoecimento psicológico, né? E eu posso dizer, Ana, que esse processo essa psicoeducação tem essa base, ou seja, né, nós podemos produzir aquilo que precisamos para o nosso bem-estar, Sim, com o comportamento nosso. sim. Se a gente sim. muda o comportamento e passa a atuar num espaço de que nós não conseguimos produzir aquilo que nos causa bem-estar, então seremos indivíduos mais doentes nesse estado e tem um porquê isso, né, para deixar os nossos níveis, né, de busca sempre, né, sermos sempre caçadores e predadores, porque existe, né, um espaço que necessita disso, que a gente tem a ver com a estrutura de consumo, né, né, da gente conseguir fazer
grandes armazenamentos, seja lá de emoção, seja lá de alimentação, né? Então, nosso mindset de armazenar, Uhum. porque pela disputa, quem tem mais. Tá bom, então essa é a ordem do dia. E aí a gente tem a tecnologia que garante isso, porém nos tira essa possibilidade de produzir aquilo que nos causa bem-estar. Então, uma colocação de um pai que diz assim: poxa, eu nunca agrado os meus filhos, porque toda a programação que eu faço, e aí a gente vive aquela programação porque eles querem viver aquilo, e imediatamente, logo após aquilo, eles já estão pedindo outra coisa, né? Ou seja, nada sacia. Então tem a ver com esse aprendizado de um comportamento ou outro que primeiro, que nos traga esse ambiente, né? Que nos devolva esse ambiente, Uhum. né? De convivência com esse ambiente, com o humano, com o ambiente, justamente para a gente produzir aquilo que a gente precisa para o nosso bem-estar. Essa mudança de comportamento pode ajudar as famílias a definir né, uma proposta, um currículo dessa educação psíquica, né? Esse termo que você colocou, né? Educação, uma psicoeducação. Pode, Vamos ajudar né? essas famílias a entender o que é Pode psicoeducação para sim. ver se a E gente. eu costumo dizer o seguinte, tudo isso aqui, né, que o doutor Tiago trouxe agora para a gente, 90% dos pacientes que chegam na frente da gente, né, das famílias que chegam na frente da gente, não sabem como estão funcionando no dia a dia. As pessoas identificam os sintomas, porque é o que aparece logo, né, de Uhum. cara. Mas quando a gente começa a perguntar sobre essa rotina, sobre esses hábitos, sobre esses comportamentos, e aí, me conte, o que é que você faz, né? O que é que acontece durante o seu dia? A gente começa a entender como é que o cérebro dessa criança, desse adolescente, dessa pessoa que está ali na frente da gente funciona. Então, em muitos momentos, eu preciso, de fato, né, desenhar esse processo todo e mostrar para o paciente, olha, o que está acontecendo com você é exatamente isso aqui. Né? Então, um quadro de ansiedade se estabelece a partir disso, né? Uhum. A partir da ausência de um relacionamento, né? A partir da ausência de relações interpessoais que sejam efetivas, né? A partir da presença de uma rede social que está ali te cobrando o tempo inteiro que você esteja presente, que você esteja bonito, que você esteja atrativo para o outro, né? Isso causa, né, um processo de sofrimento psíquico significativo, né? E aí, quando a gente fala em psicoeducação, a gente fala de um processo que precisa começar por nós, pais, né? Porque nós também estamos Ótimo. inseridos nesse lugar, né? A gente, em muitos momentos, a gente tá ali com a criança e a gente pega o celular. Em muitos momentos, a gente está em uma mesa de bar, em um restaurante, jantando, conversando, e a gente está com o celular na mão. A gente está olhando alguma coisa, né? Então, esse processo, ele precisa começar por nós, né? As pessoas precisam entender que a gente só consegue educar o outro se a gente estiver ali fazendo o mesmo, né? A criança, o processo de aprendizagem da criança é por repetição. Ela repete e ela aprende. Ela vê, ela observa, ela repete. E é aí que vem o processo de aprendizagem, né? Então, ela precisa ver. Ela precisa ter isso, né, dentro da casa dela. Se ela não tiver, ela não vai ter. Um ponto importantíssimo foi a questão da empatia. Cada vez mais nós temos nos deparado, né, no nosso dia a dia de vida cotidiano, com pessoas que não são empáticas, né? Com pessoas que não praticam a empatia e também com pessoas que não entendem o conceito de empatia. Então, a gente precisa entender que a tecnologia, ela é, hoje, né, uma aliada em muitos momentos, sim, né? Ela nos auxilia no nosso dia a dia, né, dentro do contexto de vida que a gente vive, né, da forma, né, em muitos momentos, em muitas situações, ela é importante, ela é pertinente, mas o uso que a gente vai, né, fazer da tecnologia é que precisa ser pensado. O conteúdo que a gente consome é que precisa ser pensado. O conteúdo que a gente autoriza essa criança, esse adolescente a consumir é que precisa ser pensado.
né? Então, se a gente está trabalhando, eu sempre digo isso, a gente precisa ter cuidado, porque senão a gente acaba trabalhando contra o nosso processo fisiológico, né? Desenvolvimento, né? A gente Uhum. acaba trabalhando contra, né? Então, se você tem dificuldade de dormir e você fica até as 9 da noite com o celular na mão, você não vai dormir bem. Você vai ter uma noite de sono agitada, né? Você não vai cumprir o ciclo, né? Que deveria ser cumprido naturalmente se você tivesse praticado a higiene do sono, né? Então, a Uhum. gente precisa, de fato, fazer um trabalho de autoobservação, né? Se monitorar, né? Se observar em relação a isso. A mudança, ela não acontece da noite para o dia, né? Ela é um processo e ela requer da gente disciplina, né? Eh, engajamento, comprometimento, né? A gente precisa Conexão, né? conexão, né? Reconexão, Reconexão, conexão, é. né? E assim, cada vez mais eu tenho visto pessoas que recorrem a medicamento, por exemplo, para dormir, né? Tem um medicamento aí que tem sido vendido a rodo, né? É Que qualquer pessoa. até a taxa, se me permitir, Ana, né? A frequência de uso de ansiolíticos pela população adolescente, é, dos alunos do nono ano, né, do Uhum. ensino fundamental, tem aumentado bastante, né? Os alunos do ensino médio têm aumentado também bastante. Então, as taxas de ansiedade, né? A frequência dos transtornos de ansiedade tem aumentado muito, né? Então, é Demais, muito cada vez difícil você mais. conseguir dar o tempo. O tempo é a grande questão. Tempo, né? Se você me permitir, eu queria só acrescentar 2 pontos que a gente precisa, acho que, pensar sempre assim, individualizar, quando a gente fala em ter aqui as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Mas isso deve ser particularizado caso a caso, né? Hum. Então, tem possivelmente crianças, adolescentes ali, que têm uma sensibilidade maior, então vão tolerar menos as telas, tá? Até aqueles desenhos vão tolerar menos aquele desenho. Eu, por exemplo, tenho aqui na Netflix ou canais de streaming, alguns, né, que a gente assina. Você tem que selecionar ali e excluir alguns desenhos, porque aqueles desenhos, para o meu filho mais novo, ele provoca uma excitação excessiva. E aí uma estimulação excessiva. Isso, né, fisiologicamente, a tradução cerebral disso, neuronal, é de uma hiperexcitabilidade. Daqui a pouco a criança está pulando no sofá. Isso é um nível de disfunção muito importante. A gente tem que limitar esses desenhos. Você não encontra mais, Selma, um desenho ou algo que possa, para a criança, de uma forma difícil achar, mais suave, mais natural, que na série a criança possa usar pelo tempo, né, que ela deseja. Então, acho que particularizar, caso a caso, né, essas recomendações, essa questão da psicoeducação, às vezes tem crianças que toleram mais tempo, toleram mais o game, um pouquinho mais. Você quer, pode um pouquinho mais? Pode. Você percebe que seu filho dorme bem, ele dorme no horário, dorme de acordo com a recomendação, né, para a idade dele, acorda bem disposto, tá? De manhã cedo em sala de aula não está sonolento, não está Uhum. ali hipoativo, né, cansado, ou seja, uma boa noite de sono. Então essa questão da higiene de sono é fundamental. Fundamental, gente. Você tomar remédio para dormir e depois você tomar remédio para acordar. Eu tenho pacientes que tomam remédio para acordar. Acordam, né? É. E a gente vive, então, esse momento, essa dificuldade, esse desafio, né? Então, assim, particularizar caso a caso. E uma outra questão é a questão da classificação indicativa, né? Que a Ana mencionou aí, o conteúdo. Uhum. Então, gente, o conteúdo precisa estar adequado com a faixa etária da criança. A classificação indicativa do Ministério da Justiça está aí há décadas. Não é de hoje, nem de ontem, né? Está ali a classificação indicativa, procura no Google lá, classificação indicativa, Ministério da Justiça. Está ali há muitos anos e está sendo aperfeiçoada, né? Vai se colocando, etc. Então você tem livre, 10 anos, 12, 14, 16, 18. E aí, as ferramentas podem se autoclassificar ou então serem classificadas pelo Ministério da Justiça, tá? Se eu Uhum. me estender, me avisa, tá, Selma? Sim. Então, por exemplo, famigerado TikTok e outras redes sociais, 13 anos. O CEO do TikTok tem filhos pequenos, e com 8, com 9 anos, o outro com 6, 7 anos. Está vendo a entrevista dele no New York Times. Fórum que eles estiveram lá com o CEO das Big Techs. Ele disse, meus filhos não usam. Né? Se o CEO do TikTok, com 8, 9 anos, não permite que ele acesse, por que você, pai, vai permitir que o seu filho acesse a plataforma? Essa menina de 4 anos estava acessando o TikTok. Eu conversei com a pessoa hoje.
Né? Então, ali Uhum. tem vários riscos, vários perigos ali dentro. Né? Uhum. Até a prática do grooming. Grooming Uhum. são indivíduos que acessam a rede atrás de foto, de vídeo, com interesse sexual. Em última Uhum. instância, pode ter o interesse em ter um contato físico com a criança, com o adolescente. Tá? Então tem que ter muito cuidado. TikTok aí, você vê a questão de moderação parental. Não funciona, eu já testei aqui. Falha, é muito falha. Moderação parental no TikTok é falha. No Instagram é falho. Ah, eu sou espelhado. Espelho, ok. Então assim, a gente extrapola um pouco o tempo da live, mas a gente entra numa série de competências, de lidar com a ferramenta que está sendo colocada em prática, e ela exige um conhecimento muito grande. Né? E é repleta de falhas. Então, ou seja, Uhum. a recomendação aqui no controle parental, lá no Family Link, ou no tempo de uso do iOS, se coloque aqui, ó, clamando para que vocês, pais, possam colocar. Lógico, cada um vai julgar se aquela ferramenta é pertinente para o seu filho, né? Mas se a recomendação da plataforma que está sobre júdice é colocada para tal idade, acreditem, o interesse é que fosse livre. E para ele seria financeiramente melhor, Muito, né? não é? Mas a ferramenta coloca para 13 anos. Por que você vai dar com 10 anos? A gente já usa o WhatsApp, que é algo que é complicado, né? Que a gente permite, talvez seja o que mais se utiliza. Mas o TikTok vem com dados crescentes. A Kids Brasil Online agora 21 seria o TikTok, seria outras redes sociais. E o uso está aumentando. Aumentou 10%, 20%, 17%. Né? O TikTok acho que está em torno de 56% ou 46%, não li o número exato, me perdoe, mas é muito frequente entre crianças e adolescentes. Né? Ou seja, se é 13 anos, por que vai dar com 9, com 10, com 11? Vamos refletir, tem vários problemas ali a respeito, trabalhos estão saindo agora sobre por que é tão assim engajante essa questão cultural, social, de pertencimento. Né? O jovem ele migra, ele quer pertencer, ele descola da família para pertencer a um grupo, uma tribo, e depois ele tem que ser aceito por aquela tribo. Né? Uhum. Se ele não estiver Sim, sim. inserido naquele contexto, ele começa a ter um comportamento que ele não vai se sentir bem. Então a gente fala assim, tem rede social bacana, é legal, mas tem que saber usar. Fala assim, olha, se você tiver 10 seguidores, 20 seguidores, é melhor que sejam qualificados do que 500, 1 milhão não qualificados. São pessoas que conectam com você. Então, assim, a conexão, acho que o pedido, a mensagem que fica é essa conexão no virtual, ela seja forte, o mais forte possível. São pessoas que de fato eu conheço, ou eu já troquei, né? E especialmente com os pequenos. Porque aquele que consegue muitos seguidores tem muita dopamina, sente bem, né? Ele vai se sentir bem. E quem não Perfeito. consegue, não é? Né? Perfeito. E é exatamente isso que Sim, acontece, sim, porque sim. ele olha para um lado, ele vê, né, sei lá, um influencer lá da. Hoje a gente tem influência de 14 anos, de 15 anos, É né? menos até, Muito né? bem. 10 anos, né? Tem bem mais Então, já, cada né? vez, né, vai baixando essa idade. Então, é Uhum. claro que esse adolescente, ele olha para o lado, e ele pensa assim, poxa, eu também quero. E talvez ele não consiga, né? E Ah. aí, isso perpassa por um processo de autopercepção também, né? Uhum. Por que eu não consigo? Ninguém gosta de mim? E aí a gente entra, né, em um processo de baixa autoestima, né? Não consegue, né, manter, né, o nível de confiança adequada e ajustada para se relacionar com as pessoas, né? Não se sente bem diante daquilo, né? E aí vem todo o processo, né, de comprometimento desse processo de desenvolvimento, de aprendizagem, e vem o processo de adoecimento, né? Então, eu sempre falo isso. O processo de adoecimento, ele tem um início. A gente sabe, a gente Tem um precisa disparador. buscar. Ele tem um disparador, a gente sabe onde é que está esse precedente. E é ali que a gente tem que tratar, né? Então, a gente não tem que esperar adoecer. A gente tem que entender que a gente precisa se antecipar, né? E cuidar para que não aconteça, né? Entender que o papel da gente é fundamental nesse cenário, né? Não adianta a gente fechar os olhos para isso e achar que não é necessário, meu filho tá bem, ele se relaciona bem. Vamos lá, vamos pensar, né? De que forma a gente pode fazer isso para que ele tenha, né, esse processo de desenvolvimento neurocognitivo, socioemocional preservado, porque a gente precisa disso, né? Tá.
É interessante, já vou inquietar aí as pessoas que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, com Uhum. certeza muitas perguntas aí apareceram e nós vamos começar a fazer abrir esse espaço para que a gente possa saber, né, dessas curiosidades e dessas inquietações, e com certeza educar no mundo contemporâneo, né, tem sua complexidade. A gente estava Sendo falando mais sobre, difícil, né? a Muito. gente estava falando, né, e nunca Bauman foi tão, tão vivo, né, apesar de a gente ter perdido ele há tão pouco tempo, né, quando ele fala dessa complexidade que é a sociedade moderna líquida, né, que ele traz a Sim. pós-modernidade como a sociedade líquida. E hoje a gente já percebe que se ele fica um pouquinho mais com a gente, ele já vai começar a falar sobre uma modalidade aí na modernidade um pouco mais gasosa, né? A gente já ultrapassa aí do líquido. Mas, então, essas inquietações, com certeza, com os educadores, as pessoas que são responsáveis por essas novas gerações, como fazer como fazer essa Essa moderação, mediação. como que a gente faz essa mediação parental, como foi tão difícil ser família, né? Acho que a Uhum. gente está num momento muito difícil de ser família e de ser educador. Bom, vocês trouxeram alguns elementos, enquanto a gente aguarda aí as perguntas, vocês trouxeram alguns elementos que já dão algumas dicas, né? Então, que tem a ver com a relação com o tempo, tá? Então, da gente observar como que nós distribuímos o nosso tempo, já que a gente precisa, né? Então, tá claro aqui para gente que a gente precisa de uma convivência com o meio ambiente, né? Nós precisamos, nosso corpo precisa disso para produzir aquilo que a gente, né? Que nos causa bem-estar e que vai nos deixar vivo por mais tempo. Então, quanto tempo de meio ambiente você tem na sua vida? Quanto tempo seu filho tem de relação com o meio, tá? Com a natureza? Bom, isso já é um bom indicador, né? Se eu Uhum. tenho quase nenhum tempo ou menos tempo do que ele tem nas outras coisas dentro num dispositivo ou qualquer outra atividade mais fechada, eu preciso controlar isso. Quanto tempo ele tem de tela, né? E aí a gente reúne todas as telas, de TV a Isso. celular, tá? Colocação, Céu. Então, a gente pode fazer aí, então, pegar esse diagnóstico, né, de olhar o meu dia e saber como eu distribuo esse tempo que eu É, tenho para as Isso. coisas que eu preciso viver, para viver bem, Isso. né? E aí vem um conceito, né? Me veio agora, né? Um conceito que é importantíssimo, que a gente não pode deixar de passar, que é o conceito de funcionalidade. Eu tenho recebido muitos casos, né? De jovens, 21, 22, 23 anos, que são disfuncionais no dia a dia deles. Disfuncionais nas relações, disfuncionais no emprego, disfuncional na faculdade, disfuncional na relação familiar dentro de casa com os pais. E aí, quando a gente faz, né, a avaliação desse contexto, desse cenário, né, a gente entende que existem vários fatores ali que contribuíram para essa disfuncionalidade, né? Então, assim, essa criança, esse adolescente, ele precisa aprender a viver dentro daquele contexto, né? Então, ele precisa entender qual é o papel dele. Então, se ele tem alguém que vai lá e faça o que ele deveria estar fazendo, né? Mas que ele não está fazendo porque ele está na tela, ele está no computador, ele está no jogo, ele está batendo papo com os amigos na internet, ele está fazendo qualquer outra coisa menos aquilo que ele deveria estar fazendo, ele não vai aprender, né? Então, desde coisas básicas, né, como pendurar uma toalha molhada, até compromissos, responsabilidades maiores, né, como, por exemplo, fazer um mercado para uma mãe. Ajudar um pai e uma mãe a fazer um mercado. Uma pessoa que tem 22 anos de idade, ela tem competência para isso, ou pelo menos deveria ter. Né? Então, a Sim, gente está sim, falando sim. de Sem dúvida. habilidades que são desenvolvidas ao longo da vida, né? Ao longo desse processo. Né? E a gente entende que existe, sim, um comprometimento. Né? Então, a gente precisa pensar que
o uso excessivo, né, dessas telas gera uma disfuncionalidade, né, em todos os âmbitos da vida dessa pessoa, né, e repercute em tudo, né, em absolutamente tudo. Você tocou numa questão uma pergunta que parte da resposta você já deu. É uma pergunta de Sérgio: como lidar com o jovem adolescente que fica a maior parte do tempo em jogos? Bom, alguma coisa você já disse aí, mas o que eu acredito que vem por trás da pergunta é essa dificuldade, né, que as famílias têm desse controle, né, Aham. sobre esse tempo de jogo, É de que definir tem a ver com limites, funcionalidade. é Sim, definir limites, né, é dar sim. limites, é colocar limites, né, é como fazer isso, né, e aí o meu questionamento para isso é: qual é a sua dificuldade em colocar limites? Por que que você, enquanto pai, enquanto mãe, tem dificuldade em colocar limites? Por que que quem define esse tempo não é você, e sim o seu filho? Entende? O É, estilo parental, é o né? estilo parental, Em né? parte, né? Se a gente pode definir assim, né? Essa questão dos estilos parentais, né? Será que os pais Você, saberiam responder, né? É uma pergunta Entende? boa, né? você, De todos O nós, que né? que Porque tá. somos pais Porque todos, né? é aí que Uhum, vem o gap do processo, uhum, Aham. né? uhum, Porque talvez esses pais também não estejam em um processo de conexão com esses filhos, Exercer uhum, autoridade né? sem autoritarismo, Sim, uhum, possivelmente, né? Esse estilo, assim, né? Você conseguir estabelecer esse tipo de vínculo, essa conexão seja muito importante. Explicar por que que tem que ser tanto tempo, não pode ser além daquilo, né? Mas assim, entender, acho que núcleo familiar, né, que é complexo. Filhos de pais divorciados têm uma tendência maior para dependência tecnológica, perfeito. né? Tem uhum, É, trabalhos que mostram o que a gente vê na prática, né? Ou seja, ou fica com a mãe ou com o pai que estão trabalhando, não tem, falta uma peça para poder estar supervisionando. Então a uhum. criança vai ter tem um risco maior, né? O adolescente tem um risco maior. Então, ou seja, é o desafio. Acho que aí tem que se abrir, né, um olhar mais amplo, né, para acolher, entender a dinâmica daquela família, né, os estilos parentais, como é que cada um se comporta diante do filho, né, é, para depois propor. Mas certamente passa pela substituição por uma atividade que seja tão atraente ou menos é, interessante para a criança, para o adolescente, né? é, é. Lá em casa eu tenho um que vai fazer 12 anos esse ano, inclusive tá assistindo a gente. Ele vira para mim e diz: mãe, posso jogar? Não. Ó, né? Daqui a 5 minutos. Mãe, posso descer para jogar bola? Pode. Ótimo. Aí outro dia ele me perguntou: por que que você deixa eu descer para jogar bola e não me deixa jogar? É. Né? Por que que eu posso ir para lá para Porque você baixo? vai exercitar Né? suas Aí, pernas, sua coluna, seus músculos, etc. Vai liberar né? BDNF, Vai tomar um endorfina, etc. Vai solzinho, tomar um sol. vitamina D para dentro, Nossa, né? Você vai muito. se relacionar com outras pessoas, você vai brincar com pessoas, É, né? Uhum, uhum. Então a gente precisa entender qual é o nosso papel, né? Ele tem jogado cada vez menos, né? Se antes eu já era atenta, diante do que eu tenho visto, né, dentro do cenário como psicóloga, eu tenho ficado cada vez mais atenta, né? Cada vez Sim, mais sim, sim. com os olhos assim arregalados nesse processo, né? E sempre que está jogando, você falou uma coisa fundamental. A gente precisa saber estar jogando com quem. Tira aí, deixa eu escutar quem é que tá. Deixa eu escutar a voz. Oi, tia, né? tem que Porque a Uhum, gente saber, né? precisa uhum, entender, uhum. Tem né? que saber, Com tem que quem essa saber. criança está se relacionando, né? Como é que, quais são as relações que ele estabelece ali, né? Mas o limite, a direção, a coordenada, nós quem damos, né? Nós Uhum. pais, nós adultos. Então é por isso que é um processo de psicoeducação, Selma, voltado para a gente também. É isso, pá. Quando você fala da psicoeducação, é, e aí a gente tem uma outra pergunta, né, para o Rafael aqui, que é Rafael Urban, para bem direcionada a você, Ana. De que modo mães e pais devem se aproximar e acompanhar seus filhos nessa relação com as telas? E aí, quando você fala que eu gostei do termo, que é também nós, enquanto adultos, reeducarmos sobre uma outra lógica, tá? Para que a gente possa assumir esse lugar
né, de mediador dessa nova lógica de educação, né? E por que será que aí vem a pergunta, né? Por que será? Que dificuldade é que a gente tem de atuar aí nos limites? E quando eu ouço falar nisso, já que eu tenho tantos anos em educação, eu digo assim, poxa, quanto tempo é a discussão que nós temos sobre limite, né? Sobre a nossa geração não saber conduzir ou dar limites, modelo, né, de estilo parental que a gente assumiu, um estilo mais leve, porque a gente veio de um estilo muito pesado na limitação, e aí a gente partiu para um outro lado, né, o oposto, que É, foi esse estilo mais aberto. sim, E essa carência afetiva também que nós temos e que eu acredito que compõe esse nosso estilo parental, né? Nós temos uma carência afetiva muito grande e essa necessidade de sermos amados e muito amados, e isso potencializa, a tecnologia também dá isso para a gente, né? Essa possibilidade de ser seguido, de ser amado, de ser. E vocês acham que tudo isso colabora para eu não quero colocar aqui só os pais e as mães, né, não, nesse lugar, todos nós que somos educadores que estamos mediando, né, um O processo de processo, aprendizagem né? sim, dessa nova geração. Então a sim, gente se constitui, é, enquanto escola também, professores e tal, estamos mediando, Uhum. nós sentimos esta dificuldade às vezes e esse receio também, né, é, de sermos cancelados. Porque eu sim, acho que os pais também ficam com esse receio, sim, né? sim, Antes era não ser amado pelos meus filhos, agora é ser cancelado, Mas sabe que né? tem assim, Então, Dana, se me permitir, Selma, os filhos, eles querem que a gente jogue com eles, tá? Eu vejo o meu mais velho, eu adoro, a gente joga, quando eu posso eu jogo, sempre que eu posso eu jogo, né? Então a gente abre lá o FIFA, joga com FIFA, etc, né? Com outro game, com esse, com aquele, etc. Coloca na tela, a gente joga, é uma diversão, é sempre muito bom, né? Gostaria de poder jogar mais até, né? Para uhum, participar mais. Então, acho que muito parte dessa questão da pergunta é participar das atividades. Então, eles adoraram, vão adorar, né, que os pais possam jogar, perdão, é, possam jogar com eles também, participar em algumas atividades. Cria conexão, a gente é. tem momentos de lazer juntos usando a tecnologia, É. né? Existem várias formas, né, É, de você criar uhum, conexão com seu filho, né? É, desde coisas simples que você vai fazer no seu dia a dia, né, até coisas que exigem da gente até, né, diante da nossa rotina de trabalho, um esforço muito maior nosso, né, de acompanhar, né, essa galerinha. Mas eu costumo dizer, e você trouxe uma pauta bem interessante, né? A gente vem de um processo de criação, de educação diferente, né? Eh, e aí a gente de repente se depara com um processo social que tem caminhado para um outro lugar. E a gente precisa redesenhar a nossa prática, né, parental. A uhum, gente precisa redesenhar esse nosso estilo, né, sim. parental. A gente precisa repensar isso, né? Eh, as pessoas confundem muito, né, limite com distanciamento, né, com falta de cuidado, falta de respeito. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Dar uhum, limites, né, colocar regras, definir tempo, definir horário, definir uma rotina para essa criança, para esse adolescente é fundamental, né? Não Hum, ter rotina, assim, uma criança que não tem, um adolescente que não tem uma rotina, ele perde boa parte. Ele não aprende a gerenciar o próprio tempo. Ele não aprende a gerenciar as emoções, ele não aprende a gerenciar, ele não aprende nem a identificar quando o corpo dele, por exemplo, está em um processo de exaustão mental, né? Então, perceba, é um tema que reverbera em várias questões da vida da gente, né? Das coisas mais simples às coisas mais complexas. Então, a gente precisa entender que é, a gente precisa se aproximar desse adolescente, né? Buscar um caminho para isso, né? Ver de que forma a gente pode se ajustar àquela realidade, àquele contexto, trazer esse adolescente também, né? uhum, Para esse uhum. cenário, para esse contexto, porque também não adianta. Às vezes você senta para almoçar em família, você senta para fazer qualquer atividade em família e você não está conectado com aquele adolescente, né? Você também está com o sabe o que celular na falta também, mão, eu acho, né, né? Ana? Assim, falta, acho que muito atividade de lazer em conjunto, né? Sim, Sim, Ou seja, a sim. gente cria nosso espaço aí só para deixar essa mensagem da psicoeducação, das etiquetas, né, da etiqueta digital, que a gente pode colocar assim,
e realmente, né, tirar o dispositivo do momento que a família está junto ali, né? Então deixar isso aqui está atrapalhando as nossas. Sim, Se sair para restaurante, então, nem se comenta, né, gente? Vamos desconectar um pouquinho, olhar para a pessoa, olho no olho, participar, a pessoa poder interagir. Lógico, pode pegar no celular, eventualmente, não tem problema nenhum, mas deixar que aquilo ali senta os dois e fica, né, aquela uma falta de finesse imensa. A gente não vai comer com as mãos no restaurante, vai? Todo dia né? assim, vai pegar, você vai comer de mão agora? Vai deixar o talher, vai comer com a mão? Não vai. Então, poxa, pra que usar o celular, ficar ali? Você tá, senta tá ali. É, pra mim é quase como uma regressão, né? É algo desproposital, disfuncional, né? Então, eu Perfeito. acho que essa questão, assim, criar esse espaço de lazer. A gente hoje está muito nessa questão do, né, saiu do ser, né, para o ter, para agora para aparentar ter, né? Perfeito. Exato, Então, é é isso. o É isso aparentar mesmo. ter, né? O fundo É do isso fundo mesmo. da foto do fundo é outra coisa É, atrás, né? É. Mas a aparência, olha ali e fala assim: meu Deus, eu jamais ia imaginar que as pessoas não fossem um milionário, né? é isso Ou não mesmo. fosse uma pessoa de sucesso que etc e tal, tivesse 1 milhão de coisas e tal, super bem sucedido. Na verdade, você vai ver, né? Tem uma E as aparência ali, pessoas uma têm, rotina. e as Isso, pessoas têm isso. atribuído sucesso, né, a número de seguidores. Sim, sim, sim. Então, quanto mais É, você tem seguidores, mais vamos escolher. bem-sucedido você Exato, é, mas você né? marcaria um médico, eu vou fazer uma E- provocação ao psicólogo hoje. O que tem 50 ou o que tem 5 mil, qual que você vai escolher, né? Né? Pois é. Eu É tenho uma, poucos lá Tem porque eu outra publico pouco, pergunta eu quero aqui. que as pessoas é, saiam da rede. Falei, gente, é. vamos vir para o presencial. Eu também dificuldade de colocar conteúdo lá, porque eu quero trazer, tá excessivo, então eu quero trazer para offline, né? Então eu Uhum. fico esse dilema ali com a É. questão do conteúdo. Mas tempo de lazer, aí eu vejo com uma questão mais ampla, social, se você tem que tirar 20%, o ideal seria que a gente tivesse 20% do orçamento para lazer. De X do orçamento, 20% é para atividade de lazer. E pode ser Perfeito. cinema, pode ser praia, pode ser viagem, pode ser clube, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser o que quiser. O ideal seria para a saúde mental. Então fica para vocês, né, para todos que estão nos ouvindo, enfim, para a comunidade toda. Quanto que a gente está dedicando de lazer? Cabe para mim também. Eu faço né? A gente acaba trabalhando muito em Uhum. excesso e não Uhum. permitindo tempo para conexão, É. né? Eu Você trouxe tenho. Uhum. uma questão importante que eu até falei isso hoje. É, eu estava conversando com quem? Eu acho que. Eu não me lembro agora onde foi. Com quem foi, se foi hoje ou se foi outro dia. Mas estava conversando com uma amiga minha. E essa questão de rede social tem crescido muito, né? Então a gente Demais, vai, demais. a gente posta, a gente cria conteúdo, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Aí você tem lá 20 curtidas, pouquíssimas interações com um conteúdo que é extremamente rico e pertinente. No Dia das Mães, eu postei uma foto na minha rede profissional com meus filhos. Sabe quantas curtidas teve? 125. É acima da média, Sabe né? quantos comentários? Mais de 10. Ou seja, as A pessoas gente então quer. estão interessadas na vida do outro. Perfeito. A plateia contribuiu. As pessoas estão interessadas na vida do outro. As pessoas não estão. Aí vem a qualidade do conteúdo, né? Que a gente falou Uhum. agora há Sim, pouco. sim. Então, o que atrai não é o conteúdo, é a vida do outro. É onde o outro tá, o que o outro tá fazendo, o que o outro tá comendo, a roupa que o outro tá vestindo, sabe? E você espelhar a sua vida, basear a sua vida nisso, é muito limítrofe. Então, já aproveitando o gancho, tem uma pergunta aqui que cabe para esse momento exato, que é de Renata Vilas Boas, que ela pergunta assim: como a escola pode contribuir neste processo de percepção da existência de um mundo fora do digital? Bom, a escola em si, ela, principalmente a escola física, né, há 2 anos atrás, nós nos preocupávamos com isso, né? Quanto tempo nós vamos ficar nesse espaço virtual? A escola, ela é esse espaço desse relacionamento, esse espaço físico onde a gente encontra as pessoas, onde a gente constrói as relações que caminham com a nossa vida, né? Para a nossa vida inteira. Quantos de nossos sócios, dos nossos, né, dos padrinhos dos filhos e de tantas pessoas nasceram nas nossas relações de escola, não é? Então,
Primeiro, por ela ser escola e por ela ser esse espaço que promove esses encontros, ela já está fazendo, O né, um papel. papel Sim. muito, muito importante. Depois, quando ela entende que, de fato, no seu currículo, ela precisa promover essas produções colaborativas, precisa oportunizar esses espaços mais protagonistas e essas reflexões, dessa autoavaliação, desse autoconhecimento, dessa metacognição. Então, a escola, ela atenta para essa responsabilidade dela e também, junto a isso, como melhor performar dentro do ambiente digital. Porque nós não Perfeito. podemos negar o nosso tempo. Não. Esse é o nosso Sim, tempo, é um então, desafio, portanto, né? a vida digital, a vida virtual nos pertence. Então, como melhor atuar aí, É. né? E como olhar todos esses recursos tecnológicos a favor de produção de conhecimento e a favor dessa vida de bem-estar, porque pode ser um recurso favorável a isso. Como eu digo sempre, a tecnologia potencializa aquilo, né? Potencializa as nossas, né? Nossas funções, nossa forma, né? Nos amplia aquilo que a gente ainda não consegue. Então, as tecnologias digitais, elas têm mostrado para a gente e até em produção mental e tal, ela tem nos ajudado, tá? Mas ela não nos nega. É. E muito dos problemas que nós estamos colocando aqui nessa mesa tem muito mais a ver com a atuação humana, Do que tá? Do que com a própria tecnologia. tecnologia, Sim. tá? Sim. Ela só Sim. potencializou nossos problemas. Sim, a tecnologia, ela Sim. não entenda, ela não pode ser a vilã do processo, né? Uhum. A gente tem que entender que a tecnologia hoje, ela é uma forte aliada para a gente, né? Uhum. No dia a dia da gente, Uhum. né? Mas a gente precisa entender quais são os limites, né? E como que a gente pode usar isso, né? Como que a gente pode ensinar isso para essas crianças e para esses adolescentes, né? Ok. Então, assim, meu filho está fazendo pesquisa de escola, trabalho de escola, enfim. E aí eu sentei com ele, vamos lá, vamos fazer aqui. Olha, essa informação vem daqui. Essa informação que você achou aqui, você achou em um lugar qualquer. Vamos na fonte, vamos entender, né? Então, a gente precisa, é o que a gente acabou de falar, a gente precisa direcionar, né? Uhum. Eu acho que a escola ela tem um papel fundamental, né? Inclusive com Uhum. temas que são importantíssimos, né? Que entram, né, na transversalidade do currículo hoje, mas que são importantíssimos, né? E que precisam fazer parte, né, do cotidiano da escola. A escola é viva, né? A Uhum. escola é um organismo vivo, né? E a gente precisa entender que a escola ela tem um papel fundamental e ela precisa validar isso também, né? Uhum. Ela não pode ter medo dessa tecnologia, ela precisa lançar mão disso, mas ela precisa ensinar, né, esses alunos a lidarem com isso, né? E entender que existe uma pessoa nesse processo, que existe um humano nesse processo, né? Então, eu acho que isso também é fundamental, né? Colocação rápida, Selma. Eu gostaria, eu só vou lançar a pergunta, porque aí se essa pergunta, ela pode talvez colaborar para a resposta sua, que é uma pergunta de Daniela, ouvi sobre os perigos do uso excessivo das telas, mas como lidar com os filhos adolescentes que não são inseridos, pois não são tecnológicos, já que a brincadeira se dá através das telas. E nós estamos falando muito daqueles que estão inseridos e que estão aí, mas tem muitos outros que não estão. E tem algumas famílias que, de fato, né, vão para o outro contraponto. Existem famílias que não, né, não controlam e tal, e tem outras que controlam demais e até afastam os filhos de qualquer interface com os Eu, dispositivos. Então, eu costumo dizer, jogar tudo aí para vocês eu costumo dizer, Selma, que processarem essa equilíbrio e bom resposta. senso não faz mal para ninguém, né? Uhum. Então a gente precisa ter equilíbrio e bom senso, né? Eu não posso simplesmente evitar, né, dizer que meu filho não vai ter contato, né, com o celular, com o jogo, porque ele de fato ele precisa
ter aquela sensação de que ele pertence, né? Ele se identifica com o grupo, ele precisa também, né, se relacionar, né, através disso. Mas eu preciso definir como vai ser, né? O que que vai acontecer a partir daí, né? Como que a gente pode, o que que é bacana, o que que não é, o que que a Uhum. gente pode, o que que a gente não pode, né? Então a gente precisa encontrar o equilíbrio desse processo e aí vem muito de um processo subjetivo, né? De cada Uhum. um, né? De equilibrar isso, de dosar isso, né? De se fazer presente nesse dia a dia e identificar quais são as necessidades reais, né? Desse adolescente, dessa criança, quais são as minhas necessidades, né? Também, né? Mas é uma dificuldade, eu entendi, talvez Sim. a dificuldade dela é em saber que todas as outras crianças estão usando muito, né? A criança não Uhum. teria tanta preferência assim, né? Não Uhum. tem Uhum. tanta essa intimidade ou etc e tal. Uhum. E aí eu acho que trazer, né, com os pais, com as pessoas que estão próximas, ou mesmo atividades, né, seja de esporte, né, seja Uhum. no tênis, natação, no vôlei, no futebol, interações ali em relação esportiva, né, trazer outros ciclos ali que não dependam do tecnológico, né, e proporcionar Uhum. essas atividades talvez para essa criança, eu acho que seja bem interessante nesse sentido. E aí eu queria só voltar uma Sim. questão da escola ali, Selma, que a gente sabe assim, para os pais, até para os pequenos, né, que estão lá no G1, G2, G3, etc., a questão dos muito pequenos para a leitura, né, a contação de histórias, etc., a questão da leitura em si, ouvir o pai Uhum. contando história, depois a criança aprender na alfabetização, aprender a ler e poder Uhum. ler, ter o hábito de leitura, né? Talvez esteja faltando para essa geração nova, né? Geração alfa, de 10 para Sim. cá, e Uhum. dos centênios também, que viraram o século agora, são nossos jovens. Sim, Acho que nós, adultos, estamos lendo, né? Pouco, né? Leitura de qualidade, né? Uhum. Leitura que você tem atenção plena, você está 100% focado naquilo que você está focado. fazendo e tem que desativar. Aqui eu botar no modo avião, ou desativar as notificações. Para você, de fato, fazer uma leitura imersiva naquele conteúdo e se aprofundar naquilo. Não adianta fazer leitura rasa superficial. Né? Ou seja, aí eu pergunto, aí vem essa ponta, saiu até a notícia agora na semana passada, ou foi essa semana, que o Brasil pontuou entre os piores, né? Uhum. Avaliação de leitura Uhum. para um ranking de dezenas de países, Uhum. né? Sim, Sim, sim. Foi o sim. Pearce. Foi a primeira vez que o Brasil entrou nessa avaliação e as crianças de 4 anos e meio, 4, 5 anos, enfim, pequenos, pontuaram muito mal. Nós estamos lendo pouco, estamos lendo mal, interpretando mal. Então, essa escola precisa estimular a leitura. Né? E aí eu trago até uma questão que tem trabalhos que mostram que a leitura do físico ela é superior à leitura do digital. Perfeito. Né? E eu adorei escutar isso de você. É. Então, tem trabalhos bem feitos que mostram isso, né? Perguntaram, deram os livros físicos, deram os e-books, e cada um grupo fez a sua pesquisa, seu search, foi no Google, foi lá, etc e tal, fez a sua Uhum. pesquisa. A pesquisa no digital, depois de um mês, o pessoal lembrou menos do que o Do grupo que que no grupo pesquisou no físico. livrão lá mesmo. E Perfeito. esse grupo aqui lembrou mais depois de um mês do que o grupo de cá. Então tem muitos trabalhos, uns falando que é igual, Sim, que sim. etc e tal, outros que, Uhum. se É. for no máximo, é igual. O aprendizado não é melhor, né, na leitura na tela. Tem que ler na tela? Tem. Se a gente consegue evoluir para uma sociedade completamente paperless ou sem papel, talvez seja isso o futuro, eu não sei. Né? Vai muito da preferência de cada um. Eu, Uhum. particularmente, a gente aprendeu no. Nós somos imigrantes, né, Sim. como a maioria dos pais, mas essa questão da escola é estimular a leitura, né, do físico. Eu acho que isso, inclusive, nesse trabalho que mostrou a questão da milenização, esse mesmo grupo que publicou no JAMA, eles publicaram um trabalho que as crianças que aprenderam, que liam mais, tinham uma ação melhor. E aí é um desempenho cognitivo melhor em várias funções. Bom, tem uma contribuição da neurociência para a nossa área de educação que é fantástica, né? E bom, e vão dar esse nossa conversa aqui vai se desdobrar. Eu acredito que de 2 encontros temáticos anuais, Uhum. nós, vamos pensar nesses encontros temáticos, quem sabe mensais, e para a gente aprofundar. Eu acredito que são conteúdos que tanto ajudam a escola, como ajudam as famílias, e juntos a gente vai encontrar o Da caminho. criança. Tem mais 3 perguntas aqui, mas eu gostaria de lançar as perguntas
e também dizer para vocês que nós já estamos no tempo das considerações finais. Ah, Então, vamos fazer as nossas considerações considerando essas perguntas para ver se a gente consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, tá bom? Para otimizar. Renato Ribeiro, porque o tempo de resposta do jovem é maior e a tela tem impacto nisso, então esse deadline de responder algumas coisas, eles demoram mais para responder. Então, se essa relação tem a ver. E, bom, e aí tem um comentário de Renata, né? Concordo com a reflexão que eu fiz. A escola que tem que ter ambientes com tecnologia, laboratórios e tal. A gente está aqui num espaço maravilhoso que os meninos hoje têm a oportunidade de viver, fantástico, né? Bem de legal. produzir, né, fazer as suas produções digitais, né? Mas também tem logo um espaço aqui perto que eles também protagonizam a oratória, então eles ocupam um palco e falam num público real, vivo, físico. Então a gente tem esses espaços aqui do laboratório. Mas quanto ao pedir para levar dispositivos, né? E a gente está vivendo essa situação, né? Ela pediu dispositivos esse ano e nós vamos Sim. trabalhar com os dispositivos em sala de aula. Eu acredito que já fiz essa consideração no momento em que a gente assume nossa responsabilidade no desenvolvimento da cultura digital. Esse é um dos pilares das nossas 7 dimensões. A Uhum. cultura digital é uma delas. Nós não podemos ensinar falando sobre, e sim, né, agindo com. Então, atuando, que nós vamos ensinar. Então, por isso, o dispositivo precisa fazer parte. Ele não é inimigo. Né? Ele precisa fazer parte para a gente aprender a lidar com ele, lidar cada vez melhor. Sim. Então, ok. E, Vanessa, como analisar o uso de telas para suprir os momentos de tédio? Nós já falamos também um pouco, né, que essa produção do tédio tem a ver com esses hormônios, né, com essa excitação e aquela incompletude que o tédio, né, que o tédio é viver isso, que o tédio traz um pouco mais, e essa falta de sensação de prazer, de tudo mais que, Uhum. bom, coloco aqui essas questões na mesa, vocês com essas questões também fazem as considerações finais, tá bom? Vamos Deixa lá? para a Ana começar, por favor, Ana. Depois eu É, complemento o restinho. enfim, eu torno a trazer, né, esse ponto. O uso excessivo, ele traz prejuízos, uma disfuncionalidade que é real, né? Então, dentre alguns pontos que a gente pode trazer aqui, né? A desatenção, a dificuldade de concentração, o comprometimento do raciocínio lógico, né? A capacidade de se relacionar com o outro, né? De entender aquele cenário que você seria, o que é que você está fazendo, o que é que você precisa fazer, como você pode se relacionar, né? A gente precisa entender que a gente precisa construir um espaço, né? Que seja favorável ao desenvolvimento dessa criança, né? Então, quando uma escola investe, né, em tecnologia, em dispositivos, né, em ambientes como esse, né, que nós estamos aqui agora, é uma oportunidade de ensinar esse jovem a usar. Percebe? A gente pode sim, né, usar esses dispositivos de forma favorável, ao nosso favor, a favor do processo de desenvolvimento. A gente não vive sem. A gente precisa, né? Em muitos momentos a gente até precisa, né? Mas a gente precisa entender e reconhecer quais são os limites, né? Eu acho que esse é o ponto de equilíbrio. Eu acho que aí é que está o foco do processo. A gente precisa reconhecer e a gente precisa entender o momento em que a gente vai precisar reduzir, né? E isso fica, aí vem, né, talvez um outro problema, porque isso fica muito a critério, talvez, cada família, né? Então, a percepção que eu tenho pode ser diferente da de Tiago, pode ser diferente da sua, né? Pode ser diferente de outras pessoas.
né? Isso é natural, mas a gente precisa sempre buscar o ponto de equilíbrio. Joana, também você pode falar, né, de onde você vem e que autoridade que você tem na sua relação com o Vila, né, da clínica, falar que bom, a gente tem aí uma parceria, né, em colaboração da Clínica Aulus, Sim, né, sim, e né, essa parceira aí, a sim. clínica também, e a gente queria agradecer muito a toda a equipe da Aulus e você também por essa disponibilidade, tempo para conversar com a gente. Nós que Obrigada, Ana. agradecemos. Bom, Tiago, suas considerações finais O aí. tempo passou, né, A Selma e gente Ana, nem e foi viu. tão rápido, gente, assim, para quem está ainda É. conosco, né, os que estão aqui presentes, enfim, a gente poder se estender, né, certamente fazer um break para depois voltar com outras, né, pra falar a questão de bullying, do cyberbullying, enfim, tem tantas questões para serem trabalhadas, né, passando, vivenciando, enfim, que a gente acabou tocando, né, em maior ou menor grau, né, podemos nos estender aí. A questão do dispositivo, ela é também complexa, porque ela passa por toda essa questão da psicoeducação, né? Saber o que que a criança, como é que a criança está usando o seu dispositivo. Alguns pais não deram ainda, né, o celular. A Uhum, idade que você vai oferecer o celular também é algo subjetivo, né? Pode Sim, ser com 10, com 11, com 12, com 13 anos. Tem pais que preferem oferecer mais tarde. Lá no Vale do Silício, o pessoal está oferecendo mais tarde, né, para as escolas com, tá? Tem até uma matéria, certas escolas que são menos tecnológicas em alguns sentidos e restringem uhum, mais, outros abrem uhum, mais, abrem menos. Enfim, a importância que a questão toda eu acho que pensar a questão pedagógica, não é como é que eu vou estimular essa competência pedagógica, para esta competência eu vou utilizar esta. E aí aqui pode ser perfeito. uma tecnologia digital, né? Perfeitamente, maravilhoso, a atividade está perfeitamente engajada dentro do seu propósito ali, né? É, então, isso está perfeitamente de acordo. A questão toda é o desafio só e ter que trabalhar com os pais, né? Trabalhar com os meninos, né? Com os adolescentes, com a galera mais velha, em saber que o que é possível e o que não é possível, né? Se uhum, não estiver funcionando bem, se reavalia. Mas a gente Sim, tem que tentar. Se não funcionar, se reavalia, né? Para cada uhum. situação. Eu acho que depende muito da questão da psicoeducação, como é que os pais estão lidando com a tecnologia, o que é que eles têm instalado no celular, o aparelhinho está configurado para o tempo de uso, para a classificação indicativa correta, né? Tem as configurações de segurança e moderação parental, está configurado certinho, o Note está configurado, ok, né? A ferramenta pode ser utilizada, né? E aí dentro de um propósito, de um contexto, de uma finalidade específica, olha gente, para essa metodologia a gente vai Hum, utilizar esse dispositivo aqui, né? sim. E aí é isso, eu acho perfeito. que lidar com essa questão complexa, né? Aham. Enfim, poder extrair o melhor daquela metodologia, enfim, para aquele ambiente, daquele momento ali, né? Certamente porque eles já são nativos, enfim, Uhum. já. Nosso olhar para essa parceria com você, que também tem a ver com o seu projeto Cuidar Digital, que nós estamos nos aproximando dele, né? Então você já tem uma conversa aqui com a nossa equipe. É com muita responsabilidade que o Vila vê essa questão. Nós temos aí dentro da estruturação do nosso currículo 7 dimensões, das 7, certo? A autoria, que é uma delas, que tem a ver com esse assumir protagonismo da sua vida e viver no seu tempo criança contemporânea, seu tempo adolescente contemporâneo, seu tempo adulto contemporâneo. O multiletramento que entra aí, então, né, o letramento digital também está aí, e a cultura digital que tem a ver com essa mudança de mindset, né, um mindset mais flexível, com capacidade de aprender com uma velocidade maior, o foco sobre, o potencial de aprendizagem, né, a proficiência aprendiz tem a ver com isso, e a inteligência socioemocional, que tem a ver com lidar com as suas emoções, né? Nós vamos nos emocionar e como eu faço quando eu estou com raiva, quando eu faço quando eu estou feliz, qual é o meu comportamento. Bom, e é essa responsabilidade que a gente tem, e é logicamente se a gente acredita na proficiência aprendiz para todos os envolvidos e principalmente para os nossos estudantes, nós também acreditamos na proficiência aprendiz para a escola. A escola é um lugar
e aprende. A escola aprende a ser escola a cada dia nas Legal. relações com as famílias, principalmente, que são os nossos grandes parceiros, na relação com os próprios aprendizes, né? A gente tem que ter uma escola para eles e Sim. deles, produzida também com eles, tá? E também para todos os outros, as outras pessoas, outros profissionais, as outras áreas que hoje amplia-se bastante as áreas de interface da educação, né? Hoje a gente Isso. não pensa educação Só no sem um professor. diálogo com Isso. um psicólogo, com um fonoaudiólogo, né, com a neurociência e quantas áreas forem suficientes para a gente se entender Sim. como esse sapiens, que pode ser daqui a pouco, né, o Homo digitalis, alguma coisa nesse nível, tá? E é por isso mesmo que nós acreditamos nesses espaços, tá? Então a gente fica aí com o nosso convite para o próximo encontro temático e nessas discussões todas, nesses temas tão interessantes para todos. Não esqueçam de responder aí o nosso QR Code que está aí na tela. É muito importante para a gente saber como foi, o que é que vocês, né, do que vocês se interessam e até de sugestões de próximos temas. Temas. É muito importante esse feedback para nós, tá? Não esqueçam de responder e agradecer mais uma vez tanto a doutor Tiago, que é pai de aluno nosso aqui, todos dois foram alunos diplomata, é bom que diziam isso, Que legal. né? Encontramos aqui, então Sim. nós estamos, né, saboreando dos frutos que um Sim. dia, né, foi uma É. sementinha lá e que É. nós contribuímos para que a gente pudesse estar saboreando de todo esse conhecimento que vocês nos trazem e agradecer aqui em nome de toda a família Vila, né, em toda a direção do Vila. Tá bom? Agradecer Muito obrigado, vocês, Selma. famílias, e a todos que tiveram, né, essa audiência aí. E estamos felizes de inaugurar o nosso Pod Vila, né? O Pod Bacana. Vila vai poder cada vez mais. Beijo para todos vocês e obrigada. Obrigado ao Vila, viu? Obrigado, Ana. Boa Obrigada, noite, né? gente, pelo convite e até a próxima, né? Um bom descanso. Obrigado. Ok.